Buenos dias, que a paz de Deus esteja com cada um de vosotros. Anotado que aqui brilha mais, não? Mira que maravilha. A igreja está cambiando. Não só a igreja, pero nós outros também estamos cambiando. Deus está transformando nossas vidas. Não é em vano a venida de nós outros aqui hoje. Imagina se for o último dia da igreja na terra. Todos nós outros íamos para o cielo. O sapato, a cadena, a máquina, todo ia quedar aqui. E nós outros estaríamos no cielo com Deus. Porque estamos em comunhão com o Espírito Santo. Estamos em comunhão com o Senhor. É uma alegria estar aqui de novo. Mais um domingo para louvar o Senhor. E hoje queremos trazer uma mensagem de Deus para nós outros. Ayer estivemos em Elva, nosso segundo culto na cidade de Portugal. E se vocês têm amigos brasileiros, portugueses, pede para falar comigo, se querem que vive em Elva ou mais cerca. Aí já temos uma reunião que queremos crescer também, como crescemos aqui em Badajoz. Que Deus bendiga a vossa vida. Abre a sua Bíblia, não vamos falar muito, porque tu sabe, não, o que passa, não? Em 2 Coríntios, capítulo 4. Irmão, quero falar uma coisa. Eu creio que há pessoas aqui que têm um pouco de dificuldade em entender o irmão André. Eu pediria essa pessoa para vir um pouco aqui, porque é uma zona aqui que não me deixa me comunicar muito bem contigo. É que é muito aparato. Se tu tem uma dificuldade de me entender, acércate aqui delante, que há mais sede aqui delante. Pero não me saia da igreja, porque tu não é vindo aqui para vir aqui e volver a casa. Tu é vindo para escutar a palavra de Deus, para que Deus te escute, para que tu escute a voz de Deus. E não vai ser um André que vai impedir tu de escutar a voz de Deus. Venga aqui. Não se vai. Porque isso é muito triste. Pelo Deus quer bendecer a nossa vida e através da palavra. Abre a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. 2 Coríntios 4, 7. Ou incende a tua Bíblia. Todos já têm, não? 2 Coríntios 4, 7. Eu estou repetindo porque eu não tenho, vale? Aqui. 4, 7. Que habla el poder de la fé. Quem tem fé aqui? Diga glória a Deus. Todos, não? Todos temos fé. Pero a fé não pode guardar. A fé tem que usar. Se tu tens fé, é como ter dinheiro. O dinheiro é para usar. A fé é a mesma coisa. Tem que usar a fé. Porque se tu não usa a fé, tu não é capaz de ver o resultado em sua vida. Eu tinha fé, Deus me ha dado, e eu usei a fé, e eu consegui muitas coisas em minha vida, porque eu usei a fé. A fé tem que usar. Perdi de novo aqui, viu? Fui falar com vós outros. Madre minha. Semana passada, um me ha hecho pecar na Santa Cena, e hoje ha sido vós outros. Irmão, pido perdão. Não sei o que ha passado, pero passou. Diz assim, o versículo 7. Sem embargo, temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus não seja de nós. El 8. Estamos atribulados em todo, pero não angustiado, em apuros, pero não desesperamos,
perseguido, pero não desanimado, abatidos, pero não destruídos. Ele disse: devemos sempre em nosso corpo a morte de Cristo, para que também sua vida se manifieste em nosotros, ou outro em nosso corpo. Porque nós outros que vivimos sempre estamos entregados à morte por Jesus, para que também a vida se manifesta em nossa carne mortal. De maneira que a morte atua em nosotros, pero em vosotros atua a vida. Glória a Deus. Está escrito: creí, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também creemos. Por isso hablamos, porque sabemos que ele que ressuscitou ao Senhor Jesus, também ressuscitará a nós com Jesus, e nos presenteará ante ele, justo com vosotros. E todo isto é para vosso benefício, diga glória a Deus, para que a graça de Deus aumente para a glória de Deus e multiplique de graça a Deus. Amém. Quero titular essa mensagem: qual é o propósito de Deus em nosso sofrimento? Ou na luta que estamos passando? Porque na nossa mentalidade, todos nós outros aqui saímos do mundo, aceitamos a Jesus, porque nossa vida estava mala. Porque se a nossa vida estivesse boa no mundo, nenhum de nós outros estaríamos aqui. É verdade ou mentira? Alguém vai dizer assim: se eu tivesse 3 milhões no mundo, não sei se eu estaria aqui hoje, porque vós outros iam me pedir dinheiro emprestado. Pero quero dizer uma coisa: vinimos porque teníamos uma necessidade. Eu classifico por interesse. Porque se nós outros tivermos tudo bem, matrimônio, casa, filho, creio que nós outros não, como dizia essa mulher que eu evangelizei um tempo, não necessito de Jesus porque não fumo, não bebo. Pero como nós outros passávamos problemas, dificuldade, aflições, e nem psicólogo, nem familiares, nada poderia nos ajudar. E uma pessoa um dia se acercou a nós outros, que eu creio que vós outros também foram evangelizados, e te deram uma palavra: Jesus pode cambiar sua vida. Claro, no momento tu diz: bueno, vamos ver se é verdade. E tu correu essa palavra e disse: bueno, já tentei de tudo, já fui no psicólogo, já gastei dinheiro, como aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, disse que 12 anos ela sofreu, não? Gastou todo o seu dinheiro, pero ela escutou que havia na cidade um homem que poderia cambiar sua situação. Ela não é tonta como nós outros. Opa, esse vai haver um milagre em minha vida. E disse que ela se acercou a Jesus e disse que, como tinha muita gente, bueno, tocou na roupa, vós outros já sabem a história, e imediatamente essa mulher foi sanada pelo poder de Cristo. Então, é claro, nós outros vinimos, porque alguém apresentou a Cristo para nós outros. Ou teníamos familiares na igreja, ou teníamos amigos, tinha uma igreja em Brasil, eu creio que a hora tem mais. Há uma CAD principal que tem uma igreja aí, tem que ter culto às 5, porque essa empieza às 6. Ou seja, é uma competição de igreja. Bueno, há muitos bares, há muitas discotecas, muita igreja, não passa nada, muitos pastores, mais pessoas para trabalhar. Não? Então, se eu escutei a mensagem, eu passava, antigamente usava uma trompeta do lado de fora,
e o pastor predicava, e quem estava na casa escutava a prédica. Então, claro, isso vem bem para nós outros, porque quando uma pessoa se acerca a nós outros e habla de Cristo, tu diz, eu já escutei essa mensagem, e afinal nós outros aceitamos a Cristo, no final nós outros sabemos que Ele nos aceitou. Em João capítulo 15 diz que não foi vós outros que me ha escorrido, eu escorri a vós outros. E venimos com toda a carga de problema, de dificuldade, de situação, no plano ou no pensamento que essa situação vai terminar em nossa vida, que é verdade. Pero se te apresentar o evangelho só uma parte, quero te apresentar a outra parte. La luta sigue. Pero temos do nosso lado mais grande, que é mais poderoso, que diz que tudo tu pode naquele que te fortalece. Essa é a diferença. Que tem que venceu toda a coisa. Deus usa o sofrimento, as lutas, as tristezas, as batalhas, para fortalecer a nossa fé. Deus utiliza as guerras, os conflitos, os problemas, não porque agora Ele não te ama, talvez não porque tu está em pecado, mas Ele quer criar uma base em sua vida para que quando chega essas tempestades, nós outros não se comportamos da mesma maneira que nos comportávamos antes. Como? Uns iam beber, outro ia se drogar, outro tomava partilha, outro peleava, pero agora temos do nosso lado que agora está junto com nós outros. E essa luta, ele diz, essa luta não é de vós outros, é minha. Quando eu pongo minha vida na mão de Deus, tudo que se levanta contra mim tem que cair por terra. Josafá pensou que quando Deus chamou a ele, disse, mira, tenho uma batalha. Senhor, pero os medianitas estão comendo, estão destruindo nossa terra. E disse que Josafá escorreu 32 mil pessoas para lutar com os medianitas, com os filisteus, perdão. E disse que Josafá, ele... Deixa eu correr aqui, beber uma água, que a garganta está seca. Perdão, Gedeão. E disse que Gedeão escolhe 32 mil pessoas. E vós outros sabiam, nem me falaram comigo, não? Sabia que eu estava falando mal, não? Aprovar vós outros e vós outros não me ajudaram. E disse que escolheu 32 mil pessoas. Pero ele creia que ele ia vencer a batalha. Pero ele não ia vencer a batalha. E Deus disse para ele, amigo, é muita gente que está do teu lado. Grita, dá-lhe uma voz no meio dessas 32 mil pessoas. Diga, los covardes, los que estão temerosos, volve a casa. Irmão, de 32 mil pessoas, tinha, bueno, eu não sou bom em matemática, sobrou 9 mil e algo, quase 20 e pico mil pessoas. Quem era? Os covardes e os medrosos. E disse, bueno, 9 mil, Senhor, é complicado. Ele seguia confiando em quem? No soldado. Deus, sabendo do coração do homem, disse, agora tu leva essas pessoas para o rio. E quem chegar ali e beber a água de uma maneira desorganizada, manda volver a casa. Deus queria que eles bebessem a água assim, ó. Porque eram homens preparados. E aqueles que arrodilhavam e lambiam, poderia vir um inimigo por detrás e matá-lo, ou seja, fora. De 9 mil pico de pessoas, sabe quantas pessoas sobraram? 300 pessoas. Eu dei uma madrinha. E como vamos vencer essa batalha? Como vamos destruir essas pessoas com 300 mil? Pero ele não sabia que ele não ia lutar. Quem ia lutar era Deus. A batalha, quando surge na sua vida, ela vem para em um sentido para distorcionar a nossa visão. Quando tu põe a confiança em Deus, como está dizendo o apóstolo Paulo, é Deus que vai pelear para ti.
Pero tu tienes que confiar em Deus. Tu tienes que acreditar nele. Esse é o problema de los que sirve e los que não sirve. Disse que verei a diferença. Quem é o cristiano e quem não é o cristiano de verdade. Por isso que temos que meditar na palavra. A Bíblia diz, meditai na palavra, porque de ella testifica de quem? De Jesus. Então, eu tenho que meditar na palavra. Eu tenho que saber que arma o Senhor ha dado para nós outros pelear, porque as batalhas vai seguir. E te digo uma coisa, talvez tu não quer escutar isso, e vai aumentar as batalhas. Tem pessoas que diziam, eu pensava que na igreja, depois de aceitar Jesus, ia diminuir os problemas. Aumentou, porque a hora tu declarou a Satanás que tu não queres mais a vida que ele te dava. Quem está entendendo? Todos. Então, se Deus utiliza essa batalha, essa guerra, essa luta, para fortalecer a sua vida. Quando hablamos de sofrimento, hablamos de perca, de engano, desilusão, enfermidade, decepção, tudo isso nos vai levar a um quê? Um sofrimento. A gente tinha um amigo que tinha um filho pequenito no hospital. Como estava ele? Triste, preocupado. Tem pessoas que estão passando por isso. Pero nada pode nos apartar do amor de Deus. Disse que nada, nem a hambre, nem a peste, nem a morte, nem nada pode nos apartar. Quando tua mentalidade está focada nisso, sim, eu estou passando por isso, Senhor. Isso vai destruir isso está querendo destruir minha vida. Pero mais grande é o que está comigo. Disse o apóstolo Paulo. Deixa eu pegar a garrafa, irmão, que a hora... o médico disse que eu tenho a vista cansada. Elianai que ha hecho isso comigo. Disse, sem embargo, temos um tesouro em vaso de quê? De barro. Sabe quem é o barro? Quem é o barro? Nós outros. Sônia sabe porque... Sônia, tu não pode falar muito não, porque tu sabe muito da Bíblia. Então... Nós outros. O que significa o barro? O que é o barro? O que é um vaso? Não significa nada. É algo frágil, débil. Deus está dizendo que nós outros somos esse vaso. Tem pessoas que creem que é isso, não? Que é um... Não! Um resfriado, a dia me pegou minha esposa... Não, minha esposa está sempre dizendo, toma pastilha para alergia. Eu digo, eu não vou tomar pastilha, porque eu sou forte. A dia me atacou uma alergia, pero eu estou falando na hora, porque senão... E querendo me dar a pastilha. Eu disse, eu não quero, porque consultei uma pessoa e me disse que a pastilha dá efeitos colaterais. Eu digo, sono já tenho. E com mais sono, cansaço já tenho. Com mais cansaço, estou morto. Eu não vou tomar a pastilha. A irmã me atacou. Porque sou barro, sou frágil, sou débil. Pero Deus está dizendo que há um tesouro dentro desse barro que vai me haver forte. Não é os 32.000 de Redeão, nem os 300 de Redeão. Não é a sua força, é a força de Deus. Não é o que sei, não é o que estudei, não é o que... Não, é a força de Deus que vai te dar a vitória. Ele disse, mira, vaso de barro. Deixa eu pôr na garrafa que não vejo mesmo, hein? Eliana e mesmo, brincadeira. Disse que vaso de barro, para que a excelência del poder seja de quem? De Deus, e não de nós outros. Se tu está confiando em sua força, nessa situação que tu está passando, se prepara para cair derrotada. Por isso que muitas das vezes
o esposo não se converte, a esposa não se converte, os hijos, por quê? Porque está usando a estratégia de las madres, de padre. Isso não é. Tu tem que entender que por detrás desse hijo maravilhoso, guapo, existe um espírito atuando. E Jesus disse que as armas de nossa milícia, de nossa luta, não é carnal. Tu está usando isso. Não está funcionando. Tu tem que abrir guerra com esse comportamento. Na minha casa não quero Satanás. Fora da minha casa, fora do meu matrimônio, fora de meus filhos, fora da minha finança. Tu tem que echar a luta contra essa pessoa. Jesus está comigo. Tu não pode ser passiva ou passivo. Pero para isso, tu tem que entender que tu és um barro. A qualquer momento tu rompe. Ai, não puedo mais, está rompendo. Pero quando tu crê em Deus, Ele disse, tudo é possível para aquele que crê. E tu tem que crer. Eu tenho fé, pero usa a sua fé. Não age como aquele homem disse, Senhor, meu filho está endemoniado, pero ajuda na minha incredulidade. Ele tinha fé, ele só não usava a fé. Todos vós outros teneis fé. Como tu sabe disso? Efésios diz que quando tu aceitou Jesus Cristo, Ele colocou isso dentro de ti. Tudo é possível para aquele que crê. E Satanás sabe disso. Porque tu crê. Pero cremos naquilo que nós outros queremos crer. Tu não crê que Deus criou o mundo? Como pode Deus criar um mundo que não existia nada? Isso é fé. O que está fazendo vós outros aqui? Um montão de gente que poderia estar em casa a hora dormindo, descansando, porque tu tem fé. Tu está usando a sua fé a hora. Pero a fé tem que usar quando tem um resfriado e quando tem um câncer. A fé tem que usar quando vai tudo bem e quando as coisas estão mal. Bom, na hora está tudo bem, vou guardar a fé. Não! Atento, porque Satanás, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, diz que ele está onde? Ao nosso derredor, bramando como um leão para destruir a nossa vida. Não abarrar as armas. Atento. Atenta, porque ele vai vir contra nós outros. Ele quer ver com que tu tenha tristeza dentro de sua casa, que as coisas não vão bem. Ele quer fazer isso. Mas quando tu está firmado em la fé, em la confiança de Deus, ele vai vir. Porque ele vem, porque ele é demônio, ele é isso, para tentar. Pero tu vai dizer, apartai de mim, porque está escrito. Está escrito, está escrito. Ele vai dizer, madre minha, como pode isso? Uma vez eu encontrei um homem que fumava tabaco. E ele disse, André, eu não consigo fumar, pô, eu vou na igreja. Eu digo, sim, tu consegue. Tu pode parar, deixar de fumar. Quando tu correu o tabaco, tu mira para ele e diz, mira, tabaco, eu vou te fumar hoje. Tu está acabando com meu matrimônio, com minha saúde, mas eu te prometo que eu vou te deixar. E tu não vai mais dominar minha vida. Ele homem deixou de fumar, porque usou a fé. Aí eu tenho um temperamento, eu tenho isso. A Bíblia está dizendo, os frutos do Espírito Santo. Não tenho domínio próprio, está aí o domínio. Não sou capaz, está aí a Bíblia. Paulo está dizendo, sim, somos vaso de barro, pero quem está dentro de nós outros é um poder grande, com excelência. E todos que estão aqui tiveram que passar por esse cadeirão de sofrimento, que foi uma das portas que nos levou a Cristo, não? Caiu uma semilla no nosso coração. Temos que seguir tratando dessa semilla, porque a Bíblia nos habla que esta semilla é incorruptível, que nos levará à vitória. O problema não é a semilla, porque toda semilla que caiu na terra
tanto no espino como na pedra, ela como se disse? Ela ha crescido. O problema não é a semilla, o problema é o coração de cada um de nós outros. Como tu recebes a palavra, como tu aceitas a palavra, a palavra caiu na pedra, diz que ha crescido, eu lo vejo, nasce na pedra, pelo tu vai ali e fala assim, ó, pim, minha esposa tem uma planta que cresce em água e dentro delas pedras, e todo momento tem que estar, todo momento ela está assim, ó, porque não tem raiz, cresce, pero não tem força. Essa é aquela pessoa que escutou a palavra, vem nos problemas, vem na dificuldade. Se nós outros entendemos isso, ela vai tumbar, ela para, ela desiste, desanima. Porque os problemas não vai quitar da sua vida. Ele vai vir, tu vai ter que vencer os problemas. As dificuldades. Tu que não é casado, viernes eu estava numa bolda, o pastor estava falando com a muchacha e disse, a partir de hoje, os problemas vão ser repartidos. Eu digo, madre minha, se ela subiera, o que vai suceder aqui por delante, creio que ela saía correndo. Pero é verdade, os problemas vão vir. Essa vida tranquila, que eu não digo que vós outros não tenéis problema, tenéis problema, pero vai vir coisa forte, e a única pessoa que vai sustentar vós outros é a palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Por isso que o padre de vós outros, a madre, está tentando inculcar isso na cabeça. Porque o que nós outros passamos no passado, não queremos que nossos filhos passem hoje. É verdade ou mentira? Se nós outros pudéssemos, como a gadina, e mano, a gadina, eu tenho medo de gadina quando tem podito, é o bicho mais frouxo que tem, pero se tem podito, se torna um bicho perigoso. A gadina, se acerca um podito de lagadina, madre minha, como se põe isso? E tem que sair correndo. Hã? É assim, tu já lo sabes. É terrível. Assim é armado, e os padres, eles querem proteger. Ai, mamãe, deve ser pesada, mamãe. Ai, mamãe, deve ser pesada. Não, ela está dizendo que eu não quero que tu passe o que passei. Porque a internet, o mundo ensina a vida assim, rápido. Com 15 anos, o muchacho já sabe que sabe tudo. Pero a vida, presta atenção, quem é jovem aqui? A vida é assim, ó, sube, barra, 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 e sube, sube, sube. No mundo tereis o quê? Pero tem o quê? Bom ânimo. Quem já viu ter ânimo no meio da dificuldade? Ter bom ânimo? Tu quer chorar, tu quer desistir, quer sentar. Tem bom ânimo. Por quê? Porque se tu tem bom ânimo, a força vai vir. Sei que há muitas pessoas que estão passando por luta, dificuldade, problema, pero eu vejo aqui dentro uma cara contente, uma risa, porque tu tem ânimo. Tu vai dizer, ai André, vou chegar em casa, vou encontrar os problemas, pero tu vai chegar em casa, vai abrir a porta, vai dizer, Satanás, tu habitou até a hora. A partir de hoje, tu não vai mais habitar dentro da minha casa, fora da minha vida, fora da minha casa, fora do meu matrimônio, echa de sua casa, porque tu tem autoridade. A Bíblia diz que tudo que pedir no nome de Jesus será o quê? Concedido. E Jesus não quer isso. Ele quer. Mas o caminho da vitória para seguir Jesus nos leva à luta, a muita luta. Em la porta angosta que nos vai levar à situação de sofrimento. Claro, ele disse, entrar pela porta. Tu entrou, pela essa porta é pequena. E essa porta não entra com a bagagem. Tu tem que quitar isso. Isso tem que ficar fora. As coisas velhas quedaram fora. E tudo se aete o quê? É o que está dizendo. Ele disse, pois por causa de Cristo não só temos o privilégio de crer em Ele, senão também de sofrer por Ele. Essa é a mentalidade de um crente. Irmão, não é só vitória.
pero a derrota também ela se pode cambiar em vitória. Tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Ai, meu Deus, tudo vai mal. Mentira del diabo. O que ele quer é que tu empeça a quejar, a dizer, Senhor, não valeu a pena ser cristiano, vou para outro caminho, não quero saber, vou para outro... Não, é mentira. A Bíblia diz que ele é chamado como tentador, ele é o pai da mentira. Ele está implantando mentira. Não vale a pena. Deixa esse homem, sai daí. Não vai. É mentira de Satanás. Ele é mentiroso. Deus não pode cambiar, porque Ele sabe de que maneira tem que trabalhar em cada vida. A única coisa que Deus quer é que verdadeiramente confiamos em Ele. Entregamos a nossa vida. O que temos que fazer é seguir confiando que Deus começou em nós outros o quê? Uma obra. Efésios capítulo 1, no versículo 6. Estou seguro de que Deus que começou a fazer em vosotros uma buena obra, la irá levando a bom cabo até o dia do regresso de Jesus. Uma boa obra. E que obra é essa, André? Em minha vida, em meu caráter, em meu mau reino, em meu comportamento, em minha mentira. Deus está trabalhando. Já estou bem, já estou na igreja, já vou para a igreja. Não, o problema, o que foi afetado. Nós estávamos na classe a hora de las 10:30. Há um versículo que disse que Deus disse: cuidado com tu ojo. E se tu ojo te condena, que tem que fazer? O problema não é o ojo, porque um cego peca também. O problema está dentro do coração do homem. O salmista Davi disse: guarda tu coração. Tem uma canção da Alex Souza: guarda seu coração. Quem já escutou? Porque dele mana a fonte de vida. Guarda. Deixa tu coração aberto para tudo. Que daqui a pouco tu está seguindo o rumo deste mundo. Disse João capítulo 17: vós estáis no mundo, pero vós outros não sois do mundo. Se Deus já começou, Ele vai terminar, para que tu e eu tenha um encontro com Jesus. Muitas vezes, por não entender a maneira que Deus trabalha, sabemos que o homem quer ter todo o controle de todo, e muitas vezes Deus não quer que nós outros entendemos, mas obedecemos. João capítulo 7, versículo 13, disse: lo que hago hoje não entenderei, mas vai entender quando? Amanhã. Quem me deu esse versículo foi um primo meu, há já 18 anos. Claro, eu estava passando por um momento complicado, disse: que está dizendo esse? Como muitos de vocês, que está predicando, André? Talvez tu não está entendendo, pero amanhã tu vai entender. Esse é o versículo que Jesus estava lavando os pés dos discípulos, e Pedro disse: não, meus pés não vai lavar. Se não lava os teus pés, tu não tem parte comigo? Disse: não lava só meus pés, Senhor. Lava também todo o meu corpo. Talvez tu não está entendendo. Isaías 55, versículo 8 e 9. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. A maneira que Deus trabalha não é a maneira que nós outros trabalhamos. Mas também como o céu é mais grande do que a terra, assim são os pensamentos de Deus para nós outros. Podemos ver sua palavra, que Deus hace coisas que não vai ter nem explicação, de maneira que nós outros temos que só obedecer. Eu estou lendo um livro que eu comprei aqui na igreja, que tem, o título é Coisas que Deus hace que não tem explicação. Madre minha, que não entende
Pero Deus está atuando. E o livro habla de uma pessoa que não podia ter filho, orou com toda a igreja, nasceu um ninho, o ninho nasceu com várias habilidades, se saiu bem no instituto, sacou a carreira, e quando estava sacando a carreira, como médico, veio na memória dele: tu tem que ser médico voluntário em la África. E ele empieza a dizer: mamá, me vou à África, vou estudar para ajudar muita gente. Pero ele casa com uma muchacha da igreja e empieza estudando. Disse que semanas seguintes começou a ter um natal. Levou no médico, tinha câncer. E 3 semanas seguintes, pum. Aí empieza: por que Deus ha dado esse ninho para morrer a hora? É que não é explicação. Talvez nós outros sim podemos a hora, mas sua madre não entendia na hora. Por que Deus escutou nossas orações? E por quem é que colocou o pensamento desse muchacho para estudar medicina e ajudar os ninhos na África? E a hora, quem é que vai ajudar esse ninho? Se Deus hoje levou o muchacho e casou e não está tendo filho, coisas que Deus não dá explicação a nós outros. Tem coisas que tu vai entender. É como nós outros chegar no céu. Eu estava falando com minha madre, e aí muitas pessoas na minha casa, na minha família, que se morto e não conheceram a Cristo. E minha madre perguntou: Hijo, me explica uma coisa, e quando a gente chegar no céu, nós outros vamos recordar daquela pessoa que está no inferno? Quem pensa vós outros? Quem crê que sim? Levanta a mão. Quem crê que não? Levanta a mão também. Eu vou dizer o que penso eu. O céu é a alegria. Eu me imagino, estou ali, aleluia, Senhor. E, ai, minha abuela está no inferno. Vamos dizer assim. Ai, não, Senhor. Esse inferno será, esse céu será o quê? Não será alegria, felicidade? Será o quê? Imagina, mano, vem pra cá, minha madre, tadinha, minha madre não aceitou Jesus. E vem outro, meu irmão também. E Jesus está aí. Esse céu não vai ser uma alegria, mas eu quero dizer uma coisa. Quando nós outros sermos transformados, essa natureza for cambiada, Deus vai dar a intelectualidade que nós outros perdemos lá no Jardim do Éden, e tu vai aceitar tudo que Deus ha hecho com toda a normalidade. Nós outros não aceitamos, porque, Senhor, estou passando por isso. Lá, el barro hablando com o Criador. Não aceito isso. Quem somos nós outros para não aceitar os desígnios de Deus? Porque a nossa mentalidade, o nosso raciocínio com Deus foi cortado. Por isso que não entendemos. Por isso que essa luta na igreja, para que a palavra entra. Pero quando chegarmos ali no céu, esse corpo malo, corrupto, vai ser transformado em um corpo incorruptível. Na mentalidade, tu não vai acordar de nada. E tu tampouco vai questionar, porque a mentalidade de Deus será a túdia. Deus devolverá tudo. Sim, Senhor, tu tens razão, porque é um Deus justo. E na Bíblia encontramos muitíssimos casos de pessoas que sofreram muito em trabalhar para Deus. Abraão, Isaac, Jacó, José. A mim me angustia essa história. E se eu não fora cristiano, eu dizia: que injusto. Talvez tu que está passando por isso, alguém da tua família. Os irmãos do muchacho meteram o muchacho dentro de uma cova. Queria matar ele. Ele outro que não deixou matar. Tu imagina isso? Você está dizendo: minha irmã não quitou minha sapatilha. Isso não é nada, irmão. Ai, comeu minha comida. Isso tampouco não é nada.
Duro é isso. Chegar aí, confiar numa pessoa e te meter dentro de um poço. E os teólogos disseram que esse poço estava cerrado muito tempo. Aí deveria ter cascavel, culebra, serpente, crocodilo. Deveria ter todo bicho. Eles não queriam saber. Quando a prova vem para a nossa vida, vem forte. Vem para destruir nossa vida. E o muchacho foi... Mira, presta atenção. Foi vendido. Foi comprado. Uma bruxa sensual queria tragar ele. Ele obedece. E a hora ele vai para o calabouço. E chega no calabouço. Deus estava com ele. E o interessante é que a Bíblia diz: e Deus estava com você. E nós outros, irmãos, porque não temos um trabalho, não podemos pagar uma fatura, não podemos, já estamos desesperados. Essa generação nossa é a generação mais débil que há em la fé. Nós outros que rompemos como um cristal por nada. Não quero mais saber de inglês. Ai. Não vou orar. Que somos assim. E a hora, presta atenção, como não sabemos como Deus está trabalhando em nossa vida, porque a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus, cujo propósito está nele. Não entendemos, como não entendemos, não seguimos. Pero se tu entende, não hace falta entender. Deus só quer que tu obedece. Como um ninho pequeno, te elogio, vem comigo. Sim, papai, venho. Porque confia em mim. E nós outros devemos que confiamos em Deus. El muchacho com 17 anos. E disse que tardou 13 anos para esse muchacho deixar de sofrer. E no versículo 50 de Gênesis, quando ele traz toda a sua família, todo mundo, os irmãos vêm assim, ó, aqui Deus quiseram Daniel. Isso é uma palavra para a tua vida. Disse que Deus vieram e disse, você, papai já morreu. E agora você vai, ó, se for a Deus, sim, a hora vai se vingar. A hora eu vou, me echaram no poço, porque temos um coração duro. Não entendemos que o que Deus está vendo nós outros passar é para o crescimento nosso. Disse, que passou, meus irmãos? Não, você... Não, tranquilo. Vós outros fizeram mal contra mim. E Deus transformou em bendição para muita gente. Está pensando que eu estou no lugar de Deus? Ou seja, quem é o único que pode rusgar a gente é Deus. Até mesmo a afronta que nós outros sofrimos no dia a dia, nós outros merecemos. 8 aves aqui. E amanhã tu vai longe evadir. Ai, que injusto. Ai, fizeram isso comigo. Não, não é injusto não. Merecemos. Merecemos. O único que não merecia nada foi Jesus. Disse que ele tomou sobre ele nossa dor e nossas enfermidades, os castigos, os levou sobre sua espalda. Merecemos, pero temos um Deus que nos ajuda, que nós outros podemos confiar. Primeira Samuel, capítulo 1, versículo 2, disse que Eucana tinha 2 mulheres, conheci essa história. Uma se chamava Ana e outra que? Penina, não sei como pode o nome desse. Penina, não sei, pero. E disse que Ana era a primeira mulher que não podia ter filho, e Penina era a segunda, a mala, e tinha quantos filhos? Essa suma bate. La buena não tinha filho. E la mala, isso não havia nada para Deus e tem as coisas.
Não passa porque eu estou passando e eu vou para a igreja. Não bate as coisas aqui, porque Deus não juega com a mentalidade do homem. Deus tem o seu próprio propósito. Lá Ana era que era devocional, amava, estava aí firme. E lá outra, e não é só isso, e disse que lá mala, e Ana não podia ter nem filho. E isto, se for a pouco, a segunda de Eucana, se chamava Penina, era uma o quê? Rival. Imagina, Helena é outra mulher aqui, rival a ti? Não, está dizendo que não. Eu não sei como tinha duas mulheres. Imagina dentro de casa. Escondia o cepilho para ela não varrer a casa, a roupa. Pero a outra tinha 5 filhos. E disse que a outra era rival, peleava. Vou maltratá-la. Pero se já tinha filho, ele não tem, deixava a pobre sola. Pero além de não ter nem filho, a outra machacava. Esse é o coração do homem, irmão. Enquanto não tapar a carra, a pessoa não está contenta. Quer ver tu arruinado. Por se já não tinha filho. E antigamente era uma lei. Hoje não. Hoje não ter filho é tranquilo. Porque antigamente não ter filho era um sinal de maldição. Eucana ia para o templo, agarrava a Ana, Penina desse lado, e os 5 filhos do outro lado, e Ana sem filho. E todo mundo dizia, já vai estéreo. Já vai lá a enferma, que não pode ter nem filho. Tu crê nisso? E disse, rival, que todos os dias molestava Édia. Em minha casa eu tenho um problema. Por la manhã, Natan e Esther, desperta um peleando com o outro. E Natan, deixa de me molestar. Isso é coisa de irmão. Eu digo, não até desajuno. Pronto, aí todo mundo se arregla as coisas. Pero, tu imagina uma pessoa molestar todos os dias. Não tem filho, não tem trabalho, está enferma. Isso. Todos os dias. Molestava e burlava e humilhava Édia. Creio que nenhum de nós outros aqui aguentaria o que sucedia com essa mulher. Se não aguentamos isso, burlava, rival, reía, humilhava. Mas uma pessoa assim detrás de ti todo dia. Isto era sensível para Deus. Por quê? Porque se Deus quiser, eu dava um filho para essa mulher e provava, eu não sou estéril, Deus me ha dado um filho. Poderia estar entendendo. Aí disse, e Ana não se queixava. Ana não se queixava. Aqui está o segredo. Callada. Mateus capítulo 6 disse, quando orares, entra para o seu quarto, cierra a porta, habla com Deus. Não estamos falando de uma mulher mala. Mala era a Penina. Peruana não era mala. Cada ano subia Eucana com suas esposas para adorar a Deus. Então lhe dizia Eucana, seu marido, mana, por que não come? Ai, tá tristezinha, pobrezita. Não sou eu melhor do que muitos filhos? Ana era uma mulher que era fiel a seu marido, trabalhava. Senhor, isso sonha, me vou na igreja, leio a Bíblia, hago as coisas e não sucede. Irmão, a bendição não é porque nós outros ledemos, vamos na igreja, não. É pela misericórdia de Deus. Não é que tu vem aqui e faz alguma coisa e Deus vai te dar, não. Isso aqui não é ele carte conva, é uma troca, não.
Mas qual era o verdadeiro propósito de Deus na vida de uma mulher que demonstrava fidelidade a seu marido e para com Deus? Será que não era suficiente todo esse tempo, 24 anos, 24 anos, Penina reía de Ana, e nós outros não aguentamos nem um dia, e vivia dentro da minha casa, porque tinha 2 mulheres, 24 anos, isso rebarra a minha fé de uma maneira, e essa mulher seguia confiando em Deus. E disse que era o próprio Deus que impedia, a hora mesmo de eu me quedo, era Deus, não era uma enfermidade. O próprio Deus dizia, tu não vai ter nem erro. Será que Deus se alegrava em ver Penina reir de Ana? Vem para cá, Gabriel. Deus no trono, mira a hora, Penina vai reir de Ana. Deus não se alegra, meu irmão. Vai chegar um momento que Deus vai tomar frente nessa situação. Mas que Deus quer que tu permaneça firme olhando para Ele. Não desanime, não pare. Reclamar, murmurar, não vale. O sofrimento de Ana era para receber uma recompensa muito mais grande. Devemos fazer como isso, Ana se levantou diretamente e foi ao Senhor. Isso é confiança. Com todo o seu coração lleno de amargura. E deparou delante o templo e clamou a Deus. Nos falta entender não nos falta entender, somente obedecer. Deus quer que nós obedecemos. Sabe por que não recebemos uma coisa? Não é porque vinimos na igreja, não é porque lemos a Bíblia, porque não estamos obedecendo. Aí está o segredo da vitória. A fé é obedecer. Se não estamos recebendo, porque Deus constituiu uma coisa, fé, obediência, vitória. Não estamos obedecendo. Pecados. Falsidades, rancor, amargura, mentiras, tudo isso. Não digo que era estúpido, cada um sabe o que está vivendo. Quem sou eu para julgar? Sou pior do que vós outros. O que está faltando é obediência. E a obediência, nós outros não queremos obedecer. Não queremos. Porque a natureza humana não quer obedecer. A natureza humana tem que ser transformada através do Espírito Santo. E a obediência para entrar, ela tem que romper, tem que dar dolor de cabeça, tem que dar dolor nas pernas, porque a obediência entra em cima de uma natureza completamente desobediente. Por isso que Deus está dizendo para nós outros, não entender hoje, o vaso é de barro, pero dentro do vaso há um poder tremendo de Deus na sua vida. Está atribulado? Aqui o apóstolo Paulo habla de várias persecuções, pero ele sempre disse, pero Deus está comigo, em outro sentido. Deus está comigo. Não é porque tu está passando por luta que Deus te abandonou. Ele está contigo. Não desanima, não para, siga obedecendo. Não pateia como um lorninho pequeno. Derra o que está fazendo mal. Derra o pecado. Derra o que está fazendo. Porque isso vai vir com consequência. Pida perdão a Deus. Lê a palavra. Ora. Curva a sua cabeça, irmão.
Curva a sua cabeça. E pida a Deus que Ele te ajude, que Ele te fortalece. Pida a Deus que Ele... Se é a hora, irmão. Habla com Ele. Tu vai escutar a palavra. Eu creio que eu não abri tão mal assim hoje. Graças, Senhor. Estamos atribulados em todo. Paulo está dizendo, em todo estamos atribulados. Sabe o que é uma pessoa atribulada? Bom. Pero angustiado, em apuros, pero não desamparado. Porque lá, o plano de Satanás é definir, não? Quando Jesus tinha hambre, ele se acerca a Jesus depois de 40 dias, 40 noites. Cerra os olhos, só escuta. E disse lá a Bíblia, e quando ha tenido hambre, quem apareceu? Satanás. Na tribulação, na dificuldade, ele vai aparecer. Ele vai dizer, nada te quer, nada te ama. E ele, em essa hora, oferecer a Jesus coisas buenas. Pero não era o plano de Deus. Talvez te ofereça coisa buena, te aparece coisa buena. Pero Jesus dizia, está escrito. E ele seguia. Está escrito. E ele seguia. Está escrito. Eu não sei o que está passando a hora. Eu não sei se tu perdeu uma pessoa, um familiar. Satanás está dizendo, ai, pobrezinho. Não. A vida segue. Satanás quer que tua hora se detenga por esse problema e tu não avança. E Deus quer que tu avança. Hoje é o dia. Fala com Ele, Senhor, me ajuda. Pida perdão se tu é confiado em outra pessoa. Pida perdão se tu é blasfemado. A culpa é de Deus, porque encontramos muitos por aí. Por que não creem em Deus? Porque passou isso? Não. Vivemos num mundo lleno de mal. Infelizmente, irmão, a enfermidade vai pegar em nós outros, mas temos a confiança que Deus está com nós outros. Ele quer nos ajudar. Talvez a morte vai bater em nossa porta. Eu perdi um filho com 18 anos. E Satanás dizia, tu faz um montão de coisa e que tu... Não! A vida segue. Tem pessoas que quer derrar a Deus porque a núbia, ele núbio a derrar. Não quero, já não quero viver. Irmão, não é isso que Deus quer para a tua vida. O que Deus quer é que tu permanece. Padre, em nome de Jesus, te dou graças, Senhor, porque o Senhor cada dia nos ajuda e traz a nossa memória o que nós outros estamos fazendo de bem e de mal. Perdona, Senhor, a nós outros por não confiar em Ti, por não crer em Tua palavra. Perdona a minha pereza, meu desânimo, minha murmuração. Perdona por deixar de confiar, que está em algum momento a mente, não usar a fé, Senhor. Por isso, Senhor, te pido que Tu bendiga, Senhor, a sua igreja. Bendiga cada um, em cada um dos seus problemas que esteja passando. Fortalece essa pessoa, dá força, dá ânimo, Padre. Só Tu sabe o que está sucedendo dentro dessa casa, em esta vida. E só Tu pode ajudá-la. Eu la bendigo.
No nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus.